Esse é o módulo, que módulo? É 16? É 16, né? É, acho que é 16. Bom, vamos corrigir o módulo 16. Hoje vai ser a correção, eu não vou dar matéria nova, até porque vocês estão com prova para fazer. E eu prefiro corrigir para vocês fazerem a prova tranquilo, até porque algumas questões da prova eu peguei do livro, mas não são todas, acho que foram uma ou duas, tá? E aí quem fez no livro vai conseguir fazer na prova, porque Sua prova vai ser. quarta que vem. A sua prova vai ser quarta-feira, junto com a de artes. Isso, quarta-feira, tá? Bom, vamos lá rapidinho. Questão número 1. Dê exemplos representativos dos seguintes grupos de mamíferos: citáceos. E aí? Hein? Deixa eu ver se isso aqui é o módulo 16 mesmo. Você já tá praticando em casa. Calma aí. Você estou praticando também. Ah, tô praticando em casa? Esse é o módulo 16, né? Deixa eu conferir, calma aí, gente. É o módulo 16. E eu pulei pro praticando em casa? Calma aí. Eu nem percebi. Não, você pulou praticando. Ah, tá, é, porque eu comecei aqui, né? Isso é verdade, desculpa. Praticando aqui. Tá. Eu não tinha visto que tinha começado por aqui, não. De que forma ocorre o crescimento dos artrópodes? Através de mudas ou equidizes. Lembra? De muda ou equidise, ou seja, troca do revestimento externo deles. Tá? Mudas, quem não fez, por favor, coloque aí. Mudas ou equidise. Equidise é assim, ó. É com C mudo, tá? Tá horrível, mas é o que dá pra fazer. Equidise. Tá? Aí tem um C mudo. Através de mudas ou equidise, que é a troca do revestimento externo deles, tá? 2. Dos animais abaixo, o que respira apenas por difusão através da epiderme, ou seja, apenas, é um dos únicos que respiram através de pele, né? Então, a troca gasosa ocorre pela pele, não pelo pulmão, não pelas brânquias, etc. Tá? Qual vocês marcaram? Letra L. Eu marquei a letra E. Letra L, é muito fácil, né, gente? Meu Deus. As planárias e as minhocas, tá? Que foi, gente? A gente tentou só comer linguiça de novo. Eu não tô nem abrindo o livro pra Fazer fazer macarrão, vocês de compram novo. linguiça, Tô achando tá? Ah, tá. Então, peraí. A página é 180. Olha aí. Achou? Página 180? Pronto, agora eu achei. Tá, posso? Então tá bom. Depois eu repito a 2. Marca aí, então, a 2. A 2 não, depois eu repito a 1. 2, letra E. Planárias e minhocas. Lembra que as minhocas vivem em lugares úmidos justamente porque elas respiram através da pele. E as planárias, né, que lembra aqueles vermes que a gente costumou ver, que são achatados, também respiram através da pele, tá? 3. O intestino das planárias digere alimentos e, por ser muito ramificado, também contribui para a distribuição de nutrientes. Esse fato compensa a ausência nesses animais de um sistema cardiovascular ou circulatório. Mas as tênias, embora pertençam ao mesmo filo das planárias, os filos dos plateumintos, não possuem sistema digestório. Logo, não tem como as planárias intestino ramificado, tá? Como você justifica isso? Ou seja, como é que as tênias, elas estão no grupo das planárias, né? Só que elas são os filos plateumintos, né? E aí, ela não tem, né, no exemplo da planária, intestino ramificado. Alguém quer se prontificar a falar? É porque elas são parasitas, né? Elas ficam no nosso intestino e já comem um alimento digerido. Não precisam digerir aquilo. Ai, meu Deus, esse menino é um gênio. Vamos dar uma estrela para esse menino. Realmente, porque elas são consideradas parasitas obrigatórios. Ah, é um presente, né? Vou te dar um 10 na prova, tá? São considerados parasitas obrigatórios, né? Ou seja, elas sobrevivem dentro de uma pessoa, de um ser vivo, tá? E por elas serem parasitas, elas não precisam de um intestino tão complexo, né? Porque tem quem faça o processo por elas, né? Elas só vão lá absorver, não precisam triturar nada, não precisam
desgastar nada, elas só absorvem, tá? Então, por quê? Porque elas são parasitas, tá? E aí não necessita de um sistema digestório completo, tá? Ou seja, cheio de ramificações. Posso? 4. Dê 2 características de anfíbios que justificam o porquê a maioria desses animais tem a vida restrita ao ambiente úmido. Ou seja, nós vimos na evolução que dos peixes vieram os anfíbios. Os anfíbios, eles ainda ficam com o pezinho lá na água, apesar de ter saído da água, ter essa dependência fora da água, mas ainda precisam estar em ambiente úmido ou perto de água, né, sempre. E aí explique por que isso, ou seja, dê 2 características que fazem com que eles tenham que ficar no ambiente úmido. Hein? Que eu fale? Primeiro, eles respiram através da pele, né? Nem todos, né? Mas a maioria, né? Eles têm ou o pulmão para respirar e a pele. A reprodução ocorre na água. Isso, a reprodução, muito bem. Eu ia falar justamente isso. Sua reprodução ocorre na água, tá? Não é bem. Eles poderiam se reproduzir fora? Poderiam. Só que aí eles não teriam como levar os óvulos até a água, né? Então o ideal é reproduzir na água, porque aí tudo ocorre na água e acabou. Não precisa ter. Ele não tem mecanismo de levar, carregar, né, um ovo até a água. Porque o ovo deles é bem fininho, né? Uma gelatina, né? Não tem aquela casca dura. Então se ficasse fora da água ia ressecar e os filhotes iriam morrer. Então as características são essa, né? Falei respiração, né? Por pele, né? Vocês podem botar também cutânea, enfim, né? E reprodução na água. 5. Explique o que é um animal vivíparo e um ovíparo. Gente, pelo amor de Deus, né? Questão da minha sobrinha. Tá aprendendo agora, no 4º ano. Dando 2 exemplos de cada. Alguém quer falar? Não? Vivíparo, então, é quando, né, um animal, ele... O vivíparo, ele nasce dentro do corpo da mãe, né? Isso. Ele se... O ovíparo é quando o embrião nasce dentro do ovo. Isso aí. Muito bem. Vivíparo é quando a mãe, né, ela carrega o seu filhote, né? O filhote, ele é desenvolvido dentro do corpo da mãe, né? Aí o exemplo, vocês podem colocar a gente mesmo, né? O homem, né? Quando eu falo o homem, não é o homem, né, o homem mulher, não. É o homem, é a espécie humana, tá? O homem. E o ovíparo é quando o animal põe o ovo, né? O exemplo, pode botar peixe, por exemplo. Tá? 6. Uma das características dos peixes ósseos é a presença de... Vamos lá. Osso pneumático? Ah, muito bem. Letra A. Porque ossos pneumáticos são de aves, né? Aqueles ossos na frente que permitem que o corpo deles fique rígido, eles consigam... E as asas se agarram com força ali, eles consigam voar. Fendas branquiais são brancas, e aí todo mundo que está na água respira por brancas, então não é uma exclusividade deles. E glândula uropugiana é aquela glândula que está presente em ave. Acho que falei para vocês isso, né? E quando a ave mergulha na água, né? E aí algumas aves, pinguim, tá? Não são todas. Mergulham, mas quando elas saem, elas não saem encharcadas de água, tá? Porque é um óleo que lubrifica a pele deles. Então água e óleo não se misturam. Logo, o óleo não vai permitir que a água se agarre no corpo deles, eles não consigam andar ou voar, tá? Então, bexiga natatória, porque é o que vai permitir que eles flutuem, tá? Na água. E se fosse cartilaginoso aqui, poderíamos dizer que é a presença de óleo, tá? Bom, finalmente é essa questão aqui, né? Dê um exemplo representativo dos seguintes grupos de mamíferos. Um exemplo de cetáceos, alguém sabe? Não? A professora vai falar, baleia. Baleia? Isso aí, o maior exemplo é a baleia. Apaguei aqui. Quiropteros, alguém quer falar? Morcegos. Endedata.
nomes feios, né? Tamanduá, tá? Então, ficaria baleia, morcego e tamanduá. Preguiça, né? Inclusive, né, esse grupo aqui de mamíferos, o Inidatas, estão entrando em extinção não, mas estão... Sabe essas queimadas que está tendo no Pantanal? Passa direto na televisão? Estão morrendo muito mamífero. Está morrendo mais mamífero do que qualquer outra espécie. Né? Por que mais mamífero? Porque a ave que não consegue escapar. Né? O mamífero ele é um dos mais pesados, né? E aí ele não consegue escapar do fogo. Então tá morrendo muito mamífero. Assim, é escala grande mesmo. E aí o segundo grupo que não tá morrendo, né, seria os répteis. Estão morrendo, quer dizer, seriam os répteis. Inclusive, principalmente as cobras, elas estão morrendo muitas cobras lá, tá? Tadinha, tudo torradinha. Tudo se encontra torradinha. 2. Qual a função da bexiga natatória para os peixes ossos? Pelo amor de Deus, não acabamos de falar? Alguém quer falar? Acabei de falar sobre isso. Flutuação, tá? A bexiga natatória tem a função de permitir que o peixe flutue. Botem aí, flutuação. 3. O crescimento... Gente, olha só. Esses gráficos aqui caem muito em prova de Enem. Muito, não cai pouco não, despenca. Tá? E principalmente em biologia. Biologia e geografia são os que mais gostam de gráficos, né? Então vocês podem até pegar uma prova antiga do Enem que vocês vão encontrar algum gráfico perdido por lá, é esse mesmo, tá? Bom, o crescimento é uma das características mais marcantes dos seres vivos, já que os descendentes resultantes do processo de reprodução são, via de regra, menores do que os organismos geradores. Claro, a velocidade do crescimento varia. No entanto, com um grupo considerado. Entre os gráficos abaixo, existe um que expressa especificadamente as características de crescimento de um artrópode, tá? Então, olha só, crescimento e tempo, né? Então, por exemplo, vou pegar um aqui. Eles crescem uma velocidade rápida, né? Ou seja, o tempo é contínuo, né? O crescimento deles, né? É a mesma coisa, né? Só que aqui tá ao contrário. Também é contínuo, ou seja, o tempo que eles crescem é um tempo assim, linear, não tem mudança nenhuma, né? O que vocês acham? Qual é a letra que vocês marcariam? Eu marcaria a letra C. Letra A. Letra A? Por que, professor, é a letra A, não é a letra C? Alguém gostaria de achar que por que acha que é a letra A e não a letra... Trocando de corpo, né? Aí... Isso mesmo. O artrópode, a gente viu que eles fazem, muda o equidízio, ou seja, o crescimento dele não é contínuo. Tem momentos que interrompe, porque a muda o equidízio não acontece uma vez na vida não, acontece várias vezes na vida deles. Então, olha só, se fosse uma vez só, a gente poderia fazer isso aqui, né? Ou seja, teve só um interrompimento. Mas não, tá? Isso acontece em vários momentos da vida. Então, não é um momento, não um tempo, ele não cresce um tempo contínuo. Eles têm um momento de interrupção deles, tá? Por isso que é a letra A. É bem dificinha essa questão aqui, tá? Não vou mentir pra vocês, não. É bem dificinha mesmo, tá? Bom, 4, acabando. Os plateumintos são animais que apresentam corpo achatado e sua espessura, quase desprezível, proporciona uma grande superfície em relação ao volume, o que lhes traz vantagem. A forma achatada desses animais relaciona-se diretamente com a ausência dos sistemas, tá? Então, a forma achatada deles dá porque eles têm a ausência de quais sistemas? Plateuminto. Hein? Alguém quer arriscar? Letra B, tá? Eles têm a ausência de sistema respiratório, porque pode acontecer pela pele, e circulatório, porque eles são pequenininhos, então não precisa ficar circulando o alimento ali não, tá? Eles caiu, comeu e acabou, tá? Então, letra B, conferem aí no gabarito de vocês. 5, por último, nesse bloco, em visita a um aquário numa cidade à beira-mar, você entra na sala dos equinodermos. Nela é possível observar estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, corais, polvos e lagostas.
Quais desses animais não deveriam estar na sala e por quê? Hein? Coloquei corais, polvos e lagostas. Muito bem. Quando eu li, eu ia falar assim, né? Eu tava lendo, aí eu falei, corais. Só que aí depois eu percebi que tinha aqui a pergunta. Corais, polvos e lagosta. Por quê, gente? Os corais são selenterados, né? São celomas. Os polvos são moluscos e a lagosta são artrópodes. Então não tem como colocar todo mundo no mesmo grupo, tá? Então coloquem aí os corais, os polvos e a lagosta. Olha só. Esse módulo eu falei pra vocês que eu não vou explicar, porque não vai dar tempo de explicar isso hoje. Eu provavelmente iria começar e não iria terminar. E semana que vem eu tenho que começar o quarto bimestre, né? Então eu vou deixar ele em stand-by por um tempo. E aí depois, no momento da vida, eu vou pegar. Eu não vou deixar ele passar em branco, não. A gente terminar, nem que eu pegue lá no quarto bimestre, mas eu tenho que começar o quarto bimestre com vocês, tá? Vamos pra página 194, por favor. Porque como a gente vai ter prova, eu quero deixar isso feito, tá? Pra vocês, em caso de dúvida, recorrer lá à prova. Todo mundo na página 194, que a gente vai corrigir juntos, fazer juntos, na verdade. Posso? Pode. Tá, então preparem o dedinho de vocês. O meio ambiente, ele influencia no genótipo ou ele influencia no fenótipo de uma pessoa? O que vocês acham? Eu acho que é fantástico. Eu também acho. É o fenótipo. É o fenótipo, tá? Eu já vi questões falando que o meio ambiente muda o genótipo porque muda as características genéticas de uma pessoa. Gente, não tá certo. Gene, é muito difícil você mudar um gene, tá? Gene, normalmente, eles se mudam por conta de uma doença, tá? Poderia botar genótipo que isso justificasse que foi uma doença externa. Mas o meio ambiente, ele influencia no fenótipo. Se você vai ficar mais moreno, eu nasci branca, fiquei moreno. Porque você pegou muito sol, provavelmente você foi ficando moreno, escurecendo o resto da nossa vida. Meu cabelo nasceu liso, mas com o tempo ele ficou tanto. Porque você provavelmente usou muita química, muito tintura, né, que engrossa o cabelo, né? Eu nasci com tatuagem. Isso tudo, não nasci com tatuagem, adquiri com o tempo. Isso tudo é fenótipo. Então, o meio ambiente, ele influencia em cima do fenótipo, tá? 2. Para que ocorra a possibilidade da eritroblastose fetal, doença hemolítica do recém-nascido, é preciso que o pai, mãe e filho tenham respectivamente os tipos sanguíneos. Vocês lembram isso que eu falei para vocês? Que é uma doença que já matou muita criança, hoje em dia quase não mata, né? Que é uma incompatibilidade que a mãe tem com o filho. Se é uma incompatibilidade que a mãe tem com o filho, o gene dela tem que ser diferente do filho, né? Porque se for igual, não é incompatível, é compatível. Tá. E aí, na ordem, pai, mãe e filho, tem que ser de quê para poder ter essa doença? Vocês lembram? O pai, ele tem que ser positivo, a mãe negativa. Aí, se o filho for diferente dela, ou seja, se o filho for positivo, gera doença, tá? O corpo dela rejeita, porque lembra que negativo não tem anticorpo. Tá? É zero. Negativo significa zero, não ausência, tá? E aí, a letra positivo, acho que é letra A, né? É positivo, negativo, positivo. Letra A. Tá? Então, a marquem aí, a letra A. A maioria é múltipla escolha. O exame de paternidade, através da comparação de DNA sequenciado, vem sendo utilizado para determinar progenitores. Então, é o exame de DNA, né? É possível determinar o pai de um recém-nascido quando há dúvida sobre a paternidade desse recém-nascido está entre gêmeos univitelinos? Fique sua resposta. Então, imagina que eu entendi a pergunta. É assim, ó. Ele tem o pai, é o pai. E aí o pai teve 2 filhos. E eles são genes univitelinos. O que significa isso? Significa dizer que esses gêmeos, eles são idênticos
tá? Não são clone porque a palavra é muito forte, né? A digital dele vai ser diferente. Mas são gêmeos idênticos. Ou seja, de um único espermatozoide e um único óvulo, gerou-se 2 crianças. Na hora de se dividir, né? Isso aqui é raríssimo acontecer, tá? Na hora de se dividir, espermatozoide e óvulo, ao invés de gerar só uma criança, gerou-se 2. E aí teve-se gêmeos univitelinos. Então, eles são idênticos. Aí a pergunta fala, é possível determinar o pai de um recém-nascido quando há dúvida sobre a paternidade desse recém-nascido está entre gêmeos univitelinos? Ou seja, se ele está em dúvida, né, da paternidade deles, a chance, né, dele descobrir? Sim, gente, tá? Ele consegue saber, né, se ele é o pai, mesmo sendo genes univitelinos. E a parte boa disso é que, se tá na dúvida, não precisa nem fazer exame dos 2. Faz só de um, porque eles são, né, geneticamente iguais. Então, é possível sim, tá? Até pergunta idiota pra caramba. É possível sim. Então, coloquem aí. Mesmo sendo gêmeos univitelinos. Esse livro, eu não sei se... Tá? Posso para 4? Pode. O que são genes alelos? Vocês lembram? Genes alelos é isso aqui, ó. Horrível, né? São genes agrupados em dupla, tá? Aquele que a gente vê sempre em dupla. São genes alelos, tá? São sempre agrupados em dupla. E eles são tão é tão perfeita a ciência que eles se agrupam de acordo com as características de tamanho. Então, nunca se agrupa um grandão com um pequenininho, tá? É sempre o mais parecido possível, tá? São genes que se agrupam em dupla. São genes que se agrupam em dupla. 5. Uma característica recessiva determinada por gene ligado ao cromossomo X condiciona o quê? Então, olha só. As fêmeas vão ter mais chance. Se é uma característica recessiva que está no cromossomo X. A gente sabe que o homem é X e Y, a mulher é X e X. Beleza. Para ser recessivo, é isso aqui, né? Para ser dominante, é isso aqui. Foi? Tá. Aí ele quer saber se existe uma doença, né, que tá ligada ao cromossomo X, ou seja, para pegar um homem ou mulher, só que ela é recessiva, ou seja, essa doença tá aqui, ó. Tá aqui. Ela vai acometer, né, maior chance de mulheres, maior chance de homem, apenas as mulheres, né, ou apenas os homens. O que vocês acham? Tem que pensar isso aqui, hein? Bora pensar. Vamos imaginar comigo que uma mulher casou com um homem, tá? E aí, esse homem tem a doença, tá no X dele, tá? E a mulher também tem, vamos botar ela como dominante. Ela tem aqui, ó, um dominante e um recessivo, tá? Aí, se nascer um menino, vai vir uma menina a pegar um X daqui e um X daqui. Então, a menina pode ser assim e assim, né? Porque pegou esse aqui com esse aqui. Ou ela pode ser assim, ó. Pegou esse aqui com esse aqui. E o menino, gente? O menino vai pegar isso aqui da mulher, né? Ou isso aqui da outra mulher. Diante disso aqui, o que vocês acham que pode acontecer? Então, é a letra A. A chance de ter a doença é maior nas mulheres, tá? Por quê? O homem tem menos, dá para escapar mais por conta do Y. Agora, a mulher, a chance dela ter o gene ou a doença é bem maior, tá? Então, a probabilidade maior é nas mulheres, tá? Nas fêmeas, melhor dizendo. Deixa eu apagar isso aqui porque fica uma confusão.
tudo embolado, eu preciso desse rascunho. Pronto. No Praticando em Casa. Vamos lá. Quais opções a seguir relacionam-se ao grupo sanguíneo de doador universal? Aquele que pode doar para todo mundo. Lembrando que a B recebe de todos, o O doa para todos, tá? Beleza, eu falei que o O doa para todos. É doador que ele quer, né? Doador, tá? O O. Mas é o doador, é o positivo ou o negativo que pode doar para todo mundo? Alguém lembra? É o negativo, tá, gente? Positivo. É o positivo. E é o negativo. É o negativo. O negativo doa pra todo O mundo. positivo que pode receber. Mas o positivo pode receber de todo mundo. Isso aí. Tá? Então a letra D, né? É. Deixa eu apagar também aqui, porque eu vou precisar desse espaço. 2. Um indivíduo pertence ao grupo sanguíneo AB e ele é positivo. É considerado receptor universal ideal. Certo ou errado? Acabei de falar. Certo, tá? Porque positivo recebe de todo mundo, negativo só pode doar para todo mundo, mas não recebe de todo mundo, não. Ele só recebe do negativo, tá? O positivo, ele recebe tanto do negativo quanto do positivo, tá? E o AB é a mesma coisa. O AB, ele pode receber de todo mundo. O O não. O O ele só pode dar para todo mundo. Então aqui, sim. Tá certo? Por quê? Alguém sabe? Porque o AB contém todos o sistema ABO, tá, gente? Ele possui todas as proteínas existentes. Tem proteína do A, proteína do B, proteína do O, tá? O O não. O O é a ausência de proteína, tá? Então, porque ele possui todas as proteínas do sistema ABO, tá? Ó, tô seguindo. Precisar, me fala que eu paro. Faltam só 2 questões, mais ou menos. 3. A transfusão de sangue do tipo B para uma pessoa do A resultaria em reação... Ó, B pode doar para A, gente? Não, né? Nada disso. O B só pode doar para B mesmo, né? Então, teria uma reação. Reação o quê? Reação de anticorpos. Então, esquece isso aqui, esquece isso aqui. Reação de anticorpos B, do receptor, com glóbulo vermelho do doador. Ou reação do B, do receptor, com anticorpo B do doador. Reação de anticorpo B, do receptor, com os glóbulos vermelhos do doador. Tá? Então, quando o B, a pessoa B, for doar para a pessoa A, tá? Os glóbulos vermelhos que tem lá no da pessoa que é doadora vai reagir expulsando esse sangue, tá? Antigamente, na época da guerra, né, não se tinha conhecimento do sistema ABO, e muito menos, mesmo se conhecesse, né, no meio de um campo de batalha, não tem como saber quem é quem, né? Eles faziam transfusão sanguínea. E aí ia na sorte, tá? Ia na sorte. Quando a pessoa não era compatível, a pessoa morria, tá? Ela começava a vomitar sangue, saía sangue tudo quanto é canto do corpo. Porque os glóbulos vermelhos, foi pra vocês isso já, tem receptores. É como se fosse chave e fechadura, tá? Receptores. Só se encaixa o receptor aqui se for certinho. Então, por exemplo, do B só vai encaixar o receptor aqui, o B, tá? É como se fosse um controle, sei lá. O O é um controle universal, pegaria em todas as televisões, né? Por exemplo. Agora, se não tiver o O, eu preciso de um controle, ou eu preciso do controle universal, que pega em tudo, ou eu preciso do controle da LG, porque a televisão é LG. A mesma coisa aqui, é o B, tá? E aí, aí tinha pessoas que eles não sabiam, olha como que coisa é, né? Eles não sabiam, né? E aí, supor, né? Karine tá precisando de sangue, aí eu pego o Gustavo Martins. Pô, Gustavo Martins, me ajuda aí vamos doar sangue pra Karine. E aí, deu certo. Aí, Luana tá precisando de sangue. Isso na época da guerra. Precisando de sangue. Aí eu penso que, pô, deu certo com o Gustavo Martins, vamos pegar ele de novo. Só que tá dando certo direto com o Gustavo Martins. Aí, Gustavo Martins precisou de sangue. Peguei Karine, porque eu pensei,
Se doou para um, pode doar para outro. Aí acontecia com o Gustavo Martins, ele morria. Por que ele morria? Porque não era compatível. Ou seja, ele era o O que podia doar para todo mundo. Então, provavelmente, ela não era o O que podia doar para ele. E aí morria. Então, quando a pessoa conseguia, dava certo de uma pessoa doar para todo mundo, coitada da pessoa, a pessoa tinha que doar para um monte de gente, porque sabia que aquela pessoa estava funcionando. Agora, quando para ela receber, era na sorte, tá? Então, foi usado esse método muito na guerra. E depois, com o tempo, foi descoberto o porquê reagia ou não reagia. Bom, o que é fenocópias? Bom, alguém sabe? Acho que não, né? É a interação do genótipo com o meio ambiente. Como assim, professora, a interação do genótipo com o meio ambiente? Vou dar um exemplo. Diabetes. A diabetes, muita gente nasce com diabetes, tem gente que não nasce com diabetes. Quando a pessoa não nasce com diabetes, né, ela vai adquirir com o tempo. Só que ao adquirir com o tempo, isso pode mexer com o gene dela. Como assim? O filho dela, falei pra vocês, ó, é o único método que tem de genótipo influenciar para o meio ambiente, né? O filho dela pode vir a ser portador de diabetes porque ela teve diabetes, né? E aí, ou seja, com o tempo, ela adquiriu no meio ambiente, né? Ela adquiriu diabetes que alterou o gene dela que passou pro filho dela. Passou ou não, né? Pro filho dela, tá? Então, fenocópias, escrevem aí. É a interação do genótipo com o ambiente. Se quiser botar um exemplo, coloque em diabetes. Ele escreve em genes, o certo não é genes, é genes. Por último, como caracterizamos os genes dominantes? São aqueles, gente, pra gente lembrar, são aqueles que se manifestam em homozigose e heterozigose, né? Então, eles podem ser hétero, dominante, ou homozigose, tá? Como assim? Heterozigose quando eles são diferentes, homozigose quando eles são iguais, mas tem que ser dominante, tá? Se eu botasse isso aqui, seria homozigose mais recessivo, e ele que é dominante. Então, é quando o gene se manifesta de forma em homozigose e heterozigose. Bom, olha só. Prova, vamos falar sobre a prova. Liga a câmera de vocês rapidinho. Vou botar o nome de vocês aqui. A câmera rapidinho, meus telespectadores. Alex. Yuri. E Tamires. Tamires, quanto tempo que eu não te vejo? Ah, não, você entrou na aula passada. Bom, olha só. A minha avaliação vai ser na quarta-feira. Eu vou estar disponível para tirar dúvidas. Vai ter uma ou duas questões de cada parte que nós estudamos, exceto tecido. E, se eu não me engano, tem 2 questões discursivas. Tem genética? Não, tem discursiva? Acho que não. Tem genética? Tem. Não, óbvio que não precisa botar o cálculo, até porque não tem como, né? A forma que vai ser feito. Então, não precisa nesse caso. Somente a resposta, tá? Tem que perguntar, o que é fenótipo? Tem que responder com suas palavras, normalmente, tá? E olhem se não mandaram nenhuma questão. Tamires, eu acho que ela é Tamires, que é expert nisso. Pular uma questão, tá? Então, olhem para ver se não pulam uma questão. Porque a gente coloca lá obrigatório para poder, quando você enviar, esquecer de pulou alguma questão, ele trava, né? Só que pode ser também que a gente tenha esquecido de colocar. Então, por exemplo, quando a gente faz questão número 1, tem a opção lá, obrigatório. Questão número 2, tem a opção lá, obrigatório. Se eu não ativar aquilo ali, não fica obrigatório, aí acaba esquecendo, entendeu? Então, vocês olhem para ver se fez tudo, tá? E aí pode tirar a dúvida comigo, não tem problema. Beleza? E aí, na próxima semana, a gente tem que começar o 4º trimestre, senão vai ficar muito apertada as coisas, tá? Então é isso, gente. Bom final de semana pra vocês. Yuri, você tá aí? Yuri? Gente, Yuri entra na aula, mas eu não escuto a voz dele. Ah, tá bom. Então, bom final de semana pra vocês
e beijos.